Então, abençoados, como nós estávamos falando, né? Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Recebo que você está saudável na mente e no corpo, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, como nós estávamos falando, né? A graça, ela é a conquista de Jesus na cruz para nós. E o apostolado é que ensina, explica, fala, ministra esse assunto. O que Jesus conquistou, quem vai explicar é o apostolado, que é a doutrina da graça, né? Lá em Romanos 1,5, como é que está escrito? Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, pelo amor de seu nome, entre todos os gentios. Então, a graça é a conquista de Jesus para nós na cruz, e a doutrina, que é o apostolado, explica, ensina e fala dessa conquista. A graça de Deus em Cristo, como nós falamos, ela vai te falar que você já é salvo pela graça de Deus, né, que está lá em Efésios 2,8, em 2 Timóteo 1,9. Falamos que você não perde a salvação porque ela é eterna. Você vai conferir isso lá em João 6,47. Você vai conferir em Hebreus 5,9, em Hebreus 9,12. Você vai... A doutrina da graça, que é o apostolado, ela vai falar para você que Deus nunca riscará o seu livro do livro, nunca riscará o seu nome do livro da vida, que está lá em Apocalipse 3,5, né? A graça conquistada por Jesus na cruz para mim e para você fala que você já é perfeito diante de Deus, que está lá em Filipenses 3,15. Romanos 4,25, que Jesus também já conquistou para você, que a doutrina, que é o apostolado, está escrito assim, que Jesus se fez pecado em nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele tirou o pecado, ele nos justificou. Então, o que ensina, o que explica, o que fala dessa conquista de Jesus na cruz, que é a graça de Deus em Cristo para nós, é o apostolado. Por isso que você precisa estar debaixo de um apostolado, para que você possa entender essas coisas. E nós, abençoados, do Ministério Graça e Apostolado, eu tenho falado desde o princípio que qualquer um dos canais que eu já citei para você, você vai ouvir a mesma coisa. Não vai ter variação. É como está escrito, do jeito que está escrito. É assim que nós ministramos. E a graça de Deus em Cristo é algo para você viver, é algo para você andar em novidade de vida, porque o evangelho, que é a graça, são as boas novas. E existe uma sã doutrina. E essa sã doutrina, ela está contida nas 14 cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, que foram 10 cartas para a igreja e 4 cartas ministeriais, né? 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, que são essas 4 cartas, e as demais, as outras 10, é para a igreja, embora que também ministerial contém palavras para a igreja, o crescimento, o andamento da igreja. E essa doutrina do apostolado, que ensina a graça de Deus em Cristo, ela não anda em divisão, abençoado. Por isso que nós sempre estamos falando aqui, né? Se você ainda não te foi concedido essa graça de receber, te foi concedido receber a graça e o apostolado para a obediência da fé, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, tudo é pela fé, não é pelo fazer. Você não tem que fazer para ter, você tem que crer e viver a graça de Deus em Cristo. Abençoado, visite o nosso site. Eu clamo, rogo a Deus em nome de Jesus Cristo para que te seja revelado, te seja concedido essa graça
de receber essa graça no seu espírito. Porque nós não ministramos para a carne, repito, nós ministramos para o espírito. E essa graça de Deus em Cristo, ela não luta contra carne e sangue, como está lá em Efésios 6, no versículo 12, que eu tenho falado para vocês. Nós não lutamos, nós somos irmãos abençoados. Eu te amo em Cristo. Não vamos andar em divisão. Por isso que eu falo, olha, olhe na sua Bíblia. Confira na sua Bíblia. Consulte a sua... Ore ao Espírito Santo de Deus para que Ele te conceda essas revelações. Porque a graça de Deus em Cristo não tem nada a ver com carne, tá? É com Espírito. Visite o nosso site www.graceapostolado.com e lá você vai encontrar ministrações tremendas que vai mudar a sua vida por completo, abençoado. Temos algumas lá que eu posso citar para você. Depois que você visitar esse site, você pode entrar lá e procurar. Não vá além do que está escrito. Não passe da linha vermelha. Usos e costumes vai mudar a sua vida por completo. Você vai ver que essa história de calça comprida, de brinco, de batom, de barba ou disso, não tem nada a ver com espírito, tem a ver com carne. E isso muda a vida, muda a forma de ver, a forma de crer. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então não é pelo você fazer, você tem que crer. É pela fé que você recebe, que você é salvo. É pela fé que você recebe que a sua salvação é eterna. É pela fé que Jesus nunca riscará o seu nome do livro da vida. É pela fé que você já é perfeito diante de Deus. É pela fé que Cristo tirou o seu pecado. É pela fé que você já é justiça. Tudo é pela fé. E tudo isso que eu tenho falado aqui, abençoado, nesse canal me dado por Deus, para que eu possa falar dessas verdades de Deus em Cristo. O nosso ministério, eu sempre falo, né? Porque é desse apostolado que eu posso falar. Eu não posso falar por outro, eu não posso falar de outro, eu tenho que falar desse, Ministério Graça e Apostolado. Que o nosso apóstolo é o Marcos Gomes, que a pastora é a Sueli Guebarra. Inclusive tem uma ministração que vai mudar toda a sua forma de ver, de pensar, de agir, na onde quer que você esteja. A nossa pastora Sueli Guebarra ministrou no dia 1/6. Depois você entra lá nesse canal, no nosso site e procura lá. Deixa eu ver o nome aqui. Verdades na Bíblia que o seu pastor não te ensina. Essa ministração é tremenda. Então você vai ver que tudo é as mesmas coisas. E para a glória de Deus, abençoado, eu recebo, creio, espero que a sua vida vai sendo transformada de glória em glória, um dia depois de fé em fé, para a glória de Deus. Sabe, eu recebo, eu anseio que você realmente ande em novidade de vida, porque é a vontade de Deus para nós. Já pensou todos nós com o mesmo modo de pensar, andando em novidade de vida, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E essa ministração que eu tenho falado para vocês aqui de quarta-feira, de Entendendo Colossenses, foi o capítulo 1 que foi ministrado na quarta-feira. Olha, tudo que eu tenho falado aqui você vai ouvir lá também, para que não haja sombra de variação, abençoado. A graça de Deus, ela é uma só para todos. E o amor de Deus é um só, abençoado. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A graça de Deus em Cristo, é por isso que na graça de Deus em Cristo nós pegamos o jugo de Jesus. Mateus 11, ali a partir do 28. Né? Aprendei de mim, lançai sobre mim o seu fardo que é pesado, né? Pega o meu que é leve, que é suave, não acrescenta dores.
Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Nós pegamos o fardo de Jesus para andar em novidade de vida, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor para a glória de Deus. E você e eu, amados, precisamos, devemos e temos que cada vez mais crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Na graça de Deus em Cristo, que é pela fé, não pelo fazer. Você não tem que fazer um jejum para poder ter. Você não precisa subir um monte para poder ver. Ele já fez, ele já conquistou para você. E aqui eu não estou contra carne, contra sangue. Eu não estou falando isso, abençoado. Estou falando de doutrina, o que está escrito, como está escrito, do jeito que está escrito, para que você e eu possamos crescer na graça de Deus em Cristo e no apostolado para a glória de Deus. E eu recebo que você vai visitar o site. E eu já te convidei, né? Dia 10 e 11 de junho de 2023, nós teremos um evento maravilhoso, 30 anos em graça. 30 anos de ministério, né? É 25 anos em graça e 30 de ministério. Vivendo essa graça de Deus em Cristo para a glória de Deus. Amém, abençoado? E visite o nosso site. E lá eu creio que a hora que você começar a visitar, que você começar a andar nesse site, a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Nem você querer não será. Porque a mudança, a transformação. Porque o nosso ministério, como Paulo disse, né? E eu já falei para vocês, para a glória de Deus. Emite a Paulo, né? Ele falou assim, emite a mim, porque eu imito a Cristo. Então, nós estamos aqui imitando esse apóstolo chamado Marcos Gomes, que está imitando a Paulo, que consequentemente, Abba Pai, glória a Deus, está imitando a Cristo, falando as mesmas coisas. Não somente o nosso site, eu já falei para você um tanto de site aí, um tanto de canal do YouTube que tem, que você vai ouvir as mesmas coisas para a glória de Deus. Amém, abençoado? Declaro que nada te falte. Declaro que você receba essa palavra no seu espírito, que ela não volte para o Senhor vazia. E que Ele possa te conceder para a glória dEle. Amado, tudo está nele. E eu já falei para você, né? Que essa carne, Jesus já falou. Ai, Jesus é maravilhoso, abençoado. Ele já falou que ela para nada serve. Eu e você já sabe para onde é que ela vai, então o que está bom é o Espírito. Receba no seu Espírito, para a glória de Deus. Amém? E eu sou seu irmão, você é meu irmão. Nós andamos juntos para a glória de Deus. Amém? Não vamos andar em divisão, abençoado. Crendo nas mesmas coisas. Amém? Confira na sua Bíblia para que você depois não fique, mas será? Quem sabe? Pode? Talvez? Não, sai dessa vida. Creia como... Se você crê em Deus, se você crê em Espírito, e que Ele está dentro de você, que Ele pode testificar e confirmar essas palavras que eu estou falando para você, leia, creia, receba e viva. A graça é para você viver. O nosso apóstolo Marcos Gomes, com a sua esposa Sueli, tem nos ensinado. A graça é para você viver nessa terra, tendo ampla suficiência em tudo, para a glória dele, abençoado. No mundo teremos aflições, sim. Não vamos fugir delas. Mas com Jesus, tenhamos bom ânimo, nós vamos vencer. Creia, receba e viva. Não há o que temer, Ele é contigo, onde quer que tu vais. Graça e paz, glória a Deus pela sua vida e toda a sua família. Receba anjos te guardando e te protegendo e te servindo para a glória de Deus. Graça e paz, abençoado. Se estiver escrito, nós cremos. Graça e paz.